Ao Rei da Glória, todo louvor, toda honra, para todo sempre. Embora sendo muitos, somos um em Cristo. Embora sendo muitos membros, o corpo é o de Cristo. Muitos corações, mas Cristo é a cabeça. Muitas congregações e uma igreja, uma só fé, um só amor, um só Espírito e um Senhor, um só batismo, um evangelho, um só rebanho e um pastor. Embora sendo muitos dons, o Espírito é o mesmo. Embora muitos crentes, a fé é a de Cristo. Embora muitas portas, entramos por Jesus, vivemos por Jesus, reinamos por Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, todo louvor pertencem a Ti, Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, todo louvor, pois ressuscitou e vive em mim. Ele ressuscitou e está vivo, vive em mim. Ele vive, ressuscitou e vive em mim. A ideia de muitas congregações aí não tem a ver com as congregações da lei, né? Mas a reunião dos crentes, dos salvos, dos eleitos, em vários lugares no Brasil e no mundo. Então, dessa forma que eu vejo, né? Alguns aí no Rio, outros aqui em Santa Catarina, em Fraiburgo, outros no Pará, e espalhados pelo mundo, né? Irmãos, quando a igreja se congrega, quando está junto, e somos uma igreja apenas. A graça é assim.
Não importa onde estamos, local que estamos, é amada no Rio, é amada em Santa Catarina, é a esposa de Cristo, imaculada, perfeita. Que tremendo que é isso. Então, foi assim que nasceu essa canção, né? É o mistério da graça. Todos nele somos um. Muitos corações mas Cristo é a... Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoado! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é André Pimentel. Para ler o Apocalipse, nós precisamos ter uma chave. Sim, essa chave vai abrir totalmente a nossa mente em relação aos versículos tão distorcidos deste livro pelo cristianismo tradicional. Nós vamos falar sobre a data em que foi escrito o livro de Apocalipse, vamos ver as revelações contidas neste livro, ou seja, as evidências internas dessas revelações desse livro, vamos ver também as revelações externas, vamos ver as implicações de que hoje o sistema religioso enfrenta ao ensinar que esse livro foi escrito no ano 90, ou seja, nós vamos dar mais espinhas para eles se engasgarem. Vamos ver a literatura apocalíptica e apócrifa e mais na frente veremos quando o Apocalipse fala da igreja, selos e taças e finalmente desvendar o seu epílogo, o seu final. Então, abençoados, não percam, eu não sei quantas mensagens vamos ter ou quantas partes nós vamos ter. Para quem não gosta de assistir série, vai perder, né? Mas tem que ter paciência, porque se eu for fazer um vídeo aqui de 6 horas, vai ficar um negócio muito maçante, difícil para mim também, né? Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Vamos então agora à hora da palavra, que é a cereja do bolo. Por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Bom, meus amados irmãos, vamos continuando aí a falar sobre o livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação. Esse livro tem atraído a curiosidade humana por séculos devido à sua natureza misteriosa e simbólica, né? Você lê o livro parece um filme, né? Um filme de Steven Spielberg. A obra escrita por João, um dos discípulos de Jesus Cristo, relata visões e revelações divinas sobre o fim dos tempos e o julgamento final. No entanto, a interpretação do livro tem gerado inúmeras teorias e conjecturas ao longo dos anos, gerando tanto fascínio quanto intriga, não é verdade? A complexidade e a simbologia presente no texto podem gerar confusão e medo em alguns leitores, mas também despertam o quê? A curiosidade e a busca da compreensão.
É o que nós estamos fazendo hoje, buscando a compreensão adequada desse livro. É importante, meus irmãos, nós lembrarmos sempre que a leitura do livro deve ser feita com cautela e em conjunto com o estudo do contexto histórico e cultural da época em que foi escrito. E a nossa forma de interpretação, ela é contextualizada, ela é adequada com o tempo em que foi escrito. Por exemplo, nós não utilizamos estes textos de Apocalipse, a gente não pega recortes de Apocalipse e vamos para os tempos presentes. Não, nós não olhamos para o tempo de hoje, para o futuro. Porque nós temos convicções sobre o tempo do acontecimento destes eventos. Segundo o que o próprio Senhor disse em Mateus capítulo 24, versículo 34, que seria o tempo o quê? O tempo de uma geração e daquela geração. Além de ser o tempo de uma geração, era daquela geração. Então, meus irmãos, prepare-se. Você escutará algo que vai mudar sua visão sobre este livro. É isso que nós estamos esperando que aconteça com você. Mesmo para você que hoje já conhece, já domina um pouco desse livro, com certeza essa série de mensagens também é feita para você. Irmãos, olha, em todos os livros bíblicos, os livros bíblicos são livros, a maioria deles são livros históricos, ainda que se fale sobre profecias, ainda que esteja num contexto de poemas, mas são livros históricos porque foram livros escritos há muito tempo. Não é que seja um livro de história, são livros históricos. Então, abençoado, existem chaves, tá? Chaves para se entender, para que se tenha o perfeito entendimento daquilo que está escrito. Uma das chaves, por exemplo, é entender o contexto histórico, entendermos o gênero literário, e são chaves para que você venha entender o livro de Apocalipse. Mas não é só o livro de Apocalipse, são todos os livros da Bíblia. Aliás, todos os livros que você leia, ainda que seja um livro de ficção, um livro de ação, um drama, um romance, ele tem que ter esse entendimento. Você não pode pegar um livro, por exemplo, que fala sobre a Guerra das Estrelas, né? Star Wars, para quem gosta, né? E transformar isto como uma coisa que vai acontecer. Isso é descontextualizar. Você tem que ter esse entendimento. Entender os fins, agora do aspecto bíblico. Entender os fins da escritura do Antigo Testamento, do Novo. Conhecer personagens. Tá? Vocês têm que conhecer os personagens bíblicos, imagens, saber para quem foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito. Isso são chaves que vai abrindo o entendimento de qualquer livro histórico. E neste caso nós estamos falando dos livros bíblicos. É claro que livro de ficção, né, abençoado, tem uma outra forma de fazer uma análise do texto, mas basicamente é isso. E o livro de Apocalipse também tem a sua chave, e que é necessária para nós abrirmos a correta interpretação. Eu vou mostrar para você essa chave. Você, a partir de hoje, você vai ter essa chave para entender esse livro. A profecia deste livro, irmãos, ela gerou duas atitudes possíveis no leitor, né, que acompanha esse livro. Uma é a atração, e outra é a apatia. Uma é contrária à outra. A atração, meus irmãos, ela está relacionada a um fascínio por essa profecia, que tem levado o leitor a todo tipo de suposições e interpretações fantásticas. Eu vou explicar. Tem pessoas, meus irmãos, que ela se sente tão atraída por esse livro, que elas imaginam que esse livro vai se cumprir literalmente como está escrito. E por causa dos seus escritos, que são escritos, muitos deles tremendos e medonhos, tá? Não conseguem nem dormir. Eu já vi falar gente, principalmente no cristianismo tradicional, que creem dessa forma, eu vou explicar daqui a pouco isso aí, fazem com que aqueles que leem o livro de Apocalipse imaginam ali e não consigam dormir, tem problemas até, tá? E isso, conforme eu falei, com o aval deles, do cristianismo, que pouco ou nada faz para trazerem estudos que levem seus membros,
o pessoal que é adepto ao entendimento correto e adequado. Como nós estamos fazendo com vocês agora, te dando chaves para que você possa entender e interpretar esse livro. E muitos estudantes sérios do sistema religioso, tá? Muitos teólogos, pensam dessa maneira, que Apocalipse vai se cumprir literalmente. Um verdadeiro absurdo. E geralmente, irmãos, suas teorias sobre o livro são completamente afastadas de seu contexto original. E entendido o quê? Como representações de eventos reais, aplicando uma hermenêutica particular e única a esta profecia. É conforme eu falei, tirar um recorte desse livro e tentar ajustar, né, de acordo com os acontecimentos que vai acontecendo normalmente no mundo. Irmãos, essa perspectiva de uso do Apocalipse, ela é baseada principalmente no dispensacionalismo. Vocês sabem o que é dispensacionalismo? É uma âncora, né? É uma âncora a estes tipos de pensamentos que geram comportamentos loucos nas pessoas. É o dispensacionalismo. Agora, o que é dispensacionalismo, André? Irmãos, é como o cristianismo tradicional dividiu a Bíblia, né? Como eles dividiram? Eles dividiram por dispensações, né? Então, é como se pegasse um bolo, fatiasse o bolo, né? E começaram a ensinar que cada bolo desse tem um sabor. Que cada bolo desse há vários deuses, porque eles falam que Deus agia de uma forma antes, que Deus agia de outra forma antes. Então, isso levou as pessoas, tá, a não terem uma visão completa da Bíblia. Ela é toda esfacelada. Isso foi feito, queridos, intencionalmente, tá? Conforme eu falei para vocês, que aquelas subdivisões que existem na Bíblia, aqueles subtópicos, aquilo ali é para tirar o entendimento acerca de um tema ali, rasgar aquilo ali e aplicar em outra base, em outra análise. Mas nós não devemos entender a Bíblia assim, tá bom? A Bíblia por si só é um conjunto. Irmãos, e isso até os dias de hoje. Por quê? Eles esperam a segunda vinda do Senhor. Eles ensinam que as profecias devem ser entendidas de forma literal. E este tipo de entendimento não deixam as pessoas entenderem a visão histórica da Bíblia. É onde nós, que somos preteristas completos, nos apegamos. Irmãos, e hoje quase 90% do cristianismo tradicional é dispensacionalista. Por isso que eles criam essas teorias fantasiosas. Por exemplo, eles podem ser facilmente interpretados que a marca da besta é um microchip. Por que eles associam a marca da besta ao microchip? Justamente devido a essas teorias fantasiosas. Justamente desse dispensacionalismo que inclusive está nos textos bíblicos, de fatiar a Bíblia, pegar aquela porção e aplicar nos dias de hoje. Então você consegue transformar qualquer coisa. Eles dizem, por exemplo, que o profeta estava vendo em suas visões para um futuro, por exemplo, para um holocausto nuclear. Muitos irmãos hoje do sistema religioso, você sabe disso, eles acham que vai haver uma guerra nuclear, com o uso de tecnologia de guerra moderna, com tanques, submarinos, aviões de combate, e isso eles acham na Bíblia. É impressionante a descontextualização e a desmoralização da Bíblia. Porque volta e meia eles têm que vir a público e dizer: não, nós fizemos errado aqui um cálculo, mas não é nesse, é na outra. Sempre assim. Eles nunca se dão por vencido, né? Porque nunca vai acontecer. Eles começam a imaginar conflitos entre os poderes atuais ou a elementos tecnológicos de agora, né? Ou que as 7 igrejas, eles também tem essa teoria, que as 7 igrejas da Ásia, a qual foi destinado esse livro de Apocalipse, representam 7 períodos na história da igreja. Olha só que coisa louca, como é que pode um negócio desse? Tentando o quê? Desvendar a mensagem parcialmente na cabeça deles, que está criptografada. E não está, meu irmão. E isso acaba gerando nas pessoas justamente esses dois comportamentos. Um que é a apatia, né? Que é primeiro a atração, né? A primeira é a atração e a outra é a apatia.
Segunda atitude que esse livro causa é a apatia, que é o desinteresse. Por isso que muita gente não tem interesse em querer entender esse livro. Irmãos, eu sinceramente eu era uma dessas pessoas, apáticas ao livro de Apocalipse. Então essa segunda atitude descreve aqueles insatisfeitos com as interpretações ridículas, né, populares da profecia do Novo Testamento. Ou seja, o dispensacionalismo que está mais para sensacionalismo. Então, por eles não entenderem e não estarem satisfeitos com isso, eles preferem colocar de lado o Apocalipse, entendendo que a escatologia é, em uma última análise, uma parte obscura da teologia sistemática. Muita gente não aceita a escatologia que é apresentada pelo sistema religioso, né? Eles assim, não, mas isso aí é coisa que não pode ser desvendada. Aí vão naquele versículo, não, as coisas desvendadas são para os homens, aquelas que não estão desvendadas são mistérios e pertencem a Deus. Isso é uma forma o quê? De apatia a qualquer passagem bíblica. Entendeu, abençoado? Então eles entendem que uma hora ou outra vai acontecer, vai ter a consumação real, mas eles mesmos, tipo, é melhor esperar para ver, né? Eles preferem pensar assim, é melhor esperar para ver. Então aqueles que são complacentes com o Apocalipse e a escatologia preferem o quê? Concentrar seus esforços no estudo de outros temas bíblicos, mais claro, como por exemplo a salvação. Então, ou outros assuntos, né? Então eles preferem agir dessa maneira. Tem muitos irmãos do sistema aí que é assim. Não sei se você era assim, eu era assim. Então essa atitude apática é uma resposta à sobrecarga especulativa daqueles que se encarregam de projetar uma imagem espúria ao Apocalipse com suas interpretações longe de uma hermenêutica saudável, tá? Então, irmão, se você está aí nesse segundo grupo de pessoas igual ao que eu também estive, né, que são pessoas que têm apatia pelo livro devido às interpretações nefastas do sistema religioso, essa mensagem aí é para você, tá bom? Porque eu sei que vocês esperam uma abordagem científica da escatologia e que consegue fundamentar sua exegese sobre o quê? Uma hermenêutica saudável e científica, já que o preterismo completo se concentra o quê? Em tomar os mesmos princípios interpretativos com os quais é interpretado. Você vai entender isso aí, tá? Ou seja, nós procuramos entender a profecia apocalíptica hebraica do Antigo Testamento. Por quê? Porque ela é o princípio do desfecho da Bíblia. Ou seja, os livros do Antigo Testamento é o começo. E o fim seria o quê? Os livros do Novo Testamento. Então não tem como você fatiar a Bíblia e dizer, não, aquilo ali só foi uma dispensação para aquele povo, porque era só naquele momento. Não, a Bíblia vem em sequência. E os livros antigos nos ajudam a entender os livros do Novo Testamento. Fatiar a Bíblia, dividir a Bíblia, causou muito estranheza por parte de todas as religiões que admiram a Bíblia. O próprio muçulmano, o próprio judeu, eles de certa forma, eles não entendem essa dispensação criada pelo cristianismo. Entendeu, abençoado? Então nós procuramos entender a profecia apocalíptica dentro da Bíblia, não fora dela. Nós fazemos isto, por quê? Porque nós estamos respeitando todos os requisitos para uma limpa hermenêutica e exegese adequada. E aí podemos o quê? Aplicá-las à profecia escatológica da Nova Aliança. Então os 3 primeiros livros, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, ele é essencial para determinar a nossa análise preterista, que é identificar o cumprimento deste livro ainda naqueles dias do primeiro século. Nós não vamos tornar esta mensagem, irmãos, densa, mas vamos te apresentar uma abordagem concisa do cumprimento dessa profecia ainda no primeiro século. Ou seja, vamos fazer uma análise do gênero do livro em relação à literatura apocalíptica judaica e cristã apócrifa contemporânea ao Apocalipse de João, coerente com a mensagem de Jesus, coerente com a mensagem de Paulo e os demais apóstolos. Esta posição, irmãos, compreende o cumprimento da profecia do livro do Apocalipse referente aos acontecimentos aonde? Qual ano? No ano 70, que foi o ano que o templo veio abaixo, que foi o ano que a cidade de Jerusalém foi destruída.
para chegar a esta conclusão. Então, abençoados, é preciso primeiro corrigir, atenção que eu vou falar, primeiro nós temos que corrigir o pressuposto arraigado dentro da cultura cristã atual de que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95. Não foi escrito, o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Porque se ele foi escrito por volta do ano 95, anula qualquer pretensão em interpretar o Apocalipse naqueles dias. Por quê? Porque a destruição final de Jerusalém e o fim do antigo Aion, o fim da aliança, foi aonde? Na derrubada do templo. Passar desse tempo corresponde a desfazer todo esse emendo que nós temos do Antigo Testamento em relação ao Novo. Irmãos, antes de falar um pouquinho, vamos entrar agora nessa parte da mensagem, que é a data do Apocalipse, muito importante para nós. Eu tenho aqui no canal uma mensagem inteira onde eu só abordei esse tema, tá? Lá eu esgotei vários argumentos e seria bom você dar uma conferida lá, tá? Eu vou deixar nas descrições deste vídeo para que você veja e entenda melhor a datação, tá bom? Mas, irmãos, a maior evidência para a data inicial do Apocalipse, ela é interna dentro da Bíblia. E a este respeito, existem vários indicadores que sugerem que esta profecia foi escrita antes do ano 70. E estes são, eu vou mostrar para vocês aí, tá? E agora começa nosso passeio aí dentro das escrituras e também de textos que tem a ver com a mensagem. Então ali, olha, o templo ainda de pé, tá? Isso aí são indicadores que sugerem que Apocalipse foi escrito antes do ano 70, o templo estava de pé. O julgamento da cidade de Jerusalém não tinha acontecido. Nero governando Roma. Vamos ver isso tudo, tá? A influência judaica no Apocalipse, a gente vê nos textos, vou mostrar os textos onde mostra essa influência judaica no Apocalipse. Por que, abençoado, por quê? Você vai entender um pouquinho sobre isso aí daqui a pouco, não vou antecipar nada não. Nós vamos ver também a condição histórica das 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Mas vamos começar analisando, irmãos, quanto ao templo, tá? Ao templo de Jerusalém, tá? O templo de Jerusalém, o segundo templo, ainda estava de pé quando o livro foi escrito. O templo e sua condição no livro é um forte indicador de uma data inicial de composição. Irmãos, como em todo o Novo Testamento e no Apocalipse também, não há referência ao templo ou à cidade de Jerusalém já ter sido destruída pelos romanos. Porque se o fato de Apocalipse hoje, interpretado pelo sistema religioso, que aponta para ali para perto de 95, fosse uma verdade, os escritos do livro de Apocalipse, não somente do livro de Apocalipse, como de outros livros, teria a menção de que Jerusalém já tinha sido tomada pelos romanos e o templo sido destruído. Como nós vimos em outra mensagem aqui do canal, onde eu abordei que a destruição de Jerusalém e seu templo foi em 70 depois de Cristo. Nós falamos na época, não sei se vocês estão lembrados desse vídeo, nós falamos que dentre as 5 catástrofes na história judaica que são lamentados pelos judeus até os dias de hoje com grande pesar, existem 5. 2 é referente à destruição de Jerusalém e à destruição do segundo templo. Então, em toda a história dentro de Israel, hoje, praticamente o país para se lamentar dessas 5 grandes catástrofes. E 2 delas, uma é o derrubado do templo e a outra é a destruição da cidade. Então, irmãos, essa é a primeira evidência, tá? Nenhum livro do Novo Testamento, inclusive Apocalipse, que eles dizem que foi escrito depois, faz uma referência sequer a Jerusalém ter sido destruído pelos romanos, incluindo Apocalipse. É um evento, irmãos, que com certeza, se tivesse acontecido depois ali, João teria relatado. Porque ele estava mandando recado às 7 igrejas da Ásia. E as 7 igrejas da Ásia precisavam saber disto. Tá entendendo?
Nós vemos em escritos da época, após a queda do templo, tá? Lá em 70 depois de Cristo, nós encontramos farto material falando sobre esse evento, e que inclusive se tornou 2 das 5 grandes catástrofes, como eu já falei para vocês. Isso deve-se entender que a queda do Reino do Norte, atenção que eu vou falar, tá? Isso deve-se entender que a queda do Reino do Norte em 722 a.C., vocês sabem o que foi a queda do Norte? Vocês vão entender por que eu estou linkando esse passado de Israel. Vocês vão entender isso aí. Eu vou explicar para vocês o que foi a queda do Reino do Norte. Foi um evento significativo na história do Oriente Antigo, tá? Do Antigo Oriente Médio ali, onde desenvolveu toda a Bíblia. Foi quando Israel se dividiu em 2 reinos, tá? O Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte ficou conhecido como Samaria ou Israel, e o do Sul conhecido como Judá. Foi quando se separou, né? As tribos se separaram. Então, o Império do Norte, nessa data em 722, ela caiu nas mãos do Império Assírio. Isso, irmãos, resultou em uma mudança radical na cultura e a religião de Israel, porque os sobreviventes do Reino do Norte ficaram vagando por aquela região, né, se encostando num povo aqui, se encostando num povo ali, e nisso assimilando outras culturas em seu modo de viver. Então marcou para sempre o judaísmo. E por causa desta queda, levou o Reino do Sul, mais tarde, também a cair. E este povo, o Reino do Sul, que foi Judá, foi levado cativo pelos babilônicos. Então essa queda está mencionada, essas 2 quedas estão mencionadas no livro de Reis e de Crônicas. Depois foram escritos o livro de Reis e de Crônicas falando desse grande acontecimento. Então esse fato da queda do Reino do Norte, mais tarde a queda do Reino do Sul, interrompeu profundamente as escrituras e profecias desde então. E além disso, mais tarde, na queda de Jerusalém e a destruição do templo, em 586 a.C., como eu falei, todas as profecias desde então, elas foram reconfiguradas, marcando todos os escritos posteriores, com indícios desse fatídico evento. Ou seja, tudo o que foi escrito a partir desse grande evento da queda do Norte, depois do Sul, começou a ser informado, começou a ser ressignificado, reconfigurado em todos os escritos posteriores na Bíblia. Então há várias menções desse grande acontecimento no Antigo Testamento, sendo este um evento gravitante na teologia pós-exílica, né? Pois suas consequências foram o quê? Marcantes e devastadoras, ainda que houvesse uma promessa de Deus de reconstruir o que foi destruído. Logo, irmãos, esse evento tão importante é constantemente lembrado na Bíblia. Sempre há referências a esses desastres nas Escrituras. Por isso, irmãos, que é impensável que um evento tão importante, agora vamos voltar aqui para o ano 70, que foi a queda do templo, é impensável que um evento tão importante como o que aconteceu no ano 70 possa ter sido omitido em qualquer livro que foi escrito depois do ano 70. Por quê? Devido à cultura. O povo era muito apegado a essas questões históricas. Portanto, imaginar, atenção, Apocalipse escrito após o ano 70, em 95, como prega o cristianismo tradicional, e não encontrar um relato sequer a essa destruição, é um pouco fora de comparação bíblica. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? A destruição romana, que resultou na destruição final do templo, danificando mortalmente a antiga aliança, até os dias de hoje, eu tenho falado isso para vocês. Quem é hoje quem faz parte hoje do sacerdócio levítico daquele povo que vive em Israel? E o templo? Se o templo, o significado dele era para as ordenanças e cerimônias da lei. Quem vai fazer essa cerimônia hoje? Então, até os dias de hoje, eles sentem isso. Por isso que eles lamentam esse ocorrido.
E ali houve também o extermínio da maior parte da população judaica nesses dias. Então foi um evento muito importante, mais destrutiva e definitiva do que a incursão de Nabucodonosor no Reino do Norte. E quando caiu também o Reino do Sul, no caso aí, pela Babilônia. E foi citado várias vezes. Então por que, se Apocalipse foi escrito depois do ano 70, não há um relato? Está entendendo, abençoado? Então a sua omissão das escrituras só pode indicar que foi um evento posterior à sua composição. A destruição do templo constituiu um evento traumático para a memória coletiva da nação. Irmãos, é como se hoje houvesse uma destruição da Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, o Taj Mahal, né, que esses fossem demolidos. Nós temos hoje uma identidade histórica marcada em todo o mundo. Isso não é só um privilégio de brasileiros e americanos, porque eu vou falar do World Trade Center, que houve lá em 2001, né? 2001 ou 2011? Acho que foi 2001. Se tiver, me corrija aí, tá, abençoado? Então é um evento que marcou. Se tiver alguma consideração histórica para se fazer um livro hoje, tem que apontar aquilo ali porque foi um acontecimento. Então, entendendo por que Apocalipse não pode ter sido escrito após o ano 70? Porque com certeza João relataria em Apocalipse, porque ele faz parte da escatologia do fim dos tempos, como Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 2. Ele faz parte daquilo ali. E também encontraríamos outros relatos históricos falando, né, desse acontecimento, como o próprio Flávio Joséfo, que eu tenho sempre falado aqui no canal. E olha que ele é muito celebrado e louvado pelo sistema religioso. Quem é estudante de teologia sabe o que eu estou falando. Existe também o Eusébio de Cesaré. Todos aqueles historiadores ali contemporâneos dessa história, nenhum deles afirmam que Apocalipse foi escrito depois do ano 90. Não há como. Todos os escritos que foram escritos pelos historiadores depois do ano 70 relatam a queda do templo. E por que João, sendo um judeu, não ia falar também seu livro? Então o livro de Apocalipse não apenas omite a destruição do templo como um evento passado, mas assume que ele ainda está de pé. Se fosse escrito depois do ano 90, ele estaria assumindo que o templo está de pé. Ah, mas onde está isso, André? Apocalipse 11, que é o versículo tradicional que nós usamos sempre aqui. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Eu espero que eu esteja sendo claro com vocês, aí vocês estejam entendendo, tá bom? Diz o texto: então foi-me dada uma cana semelhante a uma vara de medir, e foi medito, levanta-te e mede o templo de Deus. Um anjo chegou para João e mandou ele medir o templo de Deus. Mede também o altar e os que nele adoram, indicando que existiam pessoas lá dentro. Mas o átrio que está fora do templo põe de lado, não o meça, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Atenção para esses 42 meses, que é citado na profecia. Outro dia mesmo teve um abençoado aqui que ele me questionou, né, sobre essa passagem. Ele falou assim: André, mas essa passagem aí não é muito clara, né, se o templo estava derrubado ou não, porque Apocalipse fala de uma linguagem figurada, é uma visão, né? Eu respondi: é verdade, meu irmão. Mas por que Apocalipse não citou que o templo havia sido derrubado? Por quê? Que não há nenhum ponto ali dizendo. Muito pelo contrário, aparece isso aí, ó, que é uma visão. Isso denotando o quê? Que o templo estava de pé. Poderia ser uma visão realista. Então, se ele foi escrito no ano 95, não há nenhuma menção a um evento tão considerável como este. Porque o fim do templo, irmão, o fim do templo e a derrubada da cidade de Jerusalém foi simplesmente o fim do Israel bíblico. Só isso. Então, Apocalipse 11, deixa eu voltar aqui comigo. Então, meus irmãos, Apocalipse capítulo 11, tá? Podemos imaginar o templo de pé. Agora, não vamos imaginar João, um senhor de idade, com uma régua medindo o templo, né? Lá no ano 90. Claro que aí se aplica uma visão natural deste mundo, porém evidenciando e mostrando ao mundo que o templo estava de pé. Irmãos, nas visões, João é solicitado a medir certas dependências do templo de Deus, que fica na cidade santa. E ele diz que a cidade ela seria pisoteada pelos gentios por 3 anos e meio. Então, esse templo
esse templo que foi medido nessa visão, é inescapavelmente o mesmo templo que Jesus profetizou que seria destruído naquela geração. Vamos ver? Eu gosto muito desse versículo, abençoado. É o versículo meu de cabeceira. Mateus capítulo 24, versículo 2. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. E aí, linkando agora com o versículo 30 aí de Mateus 24, vamos ler. Diz o texto: por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então a Cidade Santa, ela é mencionada nas Escrituras, fora do Apocalipse, sempre como Jerusalém. Cidade Santa é Jerusalém. Como está lá em Isaías capítulo 48, versículo 2, capítulo 52, versículo 1, Neemias capítulo 11, versículo 1 ao 18, Mateus capítulo 4, versículo 5 e Mateus 27, 53. Então, irmãos, na mente de João, um judeu, ele não pode estar evocando nada além do segundo templo de Herodes, quando um anjo mandou medir. Por que eu falo isso? Porque existe, né, pensamentos no sistema religioso que aplica que isso será um outro templo. Aí já falando de um terceiro templo. Então, se considerarmos, por outro lado, que Nero ordenou, atenção, que Vespasiano iniciasse a guerra contra a Judéia em fevereiro de 67 e que a cidade caiu sob Tito no final de agosto de 70, temos aí um período importante de 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, dando naquela profecia lá de que era para medir o templo, né, justamente 42 meses, em que os romanos, né, os gentios, que eram os gentios, devastaram a Terra Santa, como descrito em Lucas capítulo 21, versículo 24, correspondendo ao prazo estabelecido pela profecia, da onde? De Lucas capítulo 21, versículo 24. Vocês vejam como é limpa a nossa interpretação, né? Nós não precisamos fazer aqui malabarismo, é tudo muito tranquilo. Diz o texto: serão mortos pela espada, ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que o tempo deles chegue ao fim. Qual era o fim, abençoado? Destruição do templo. Então é altamente improvável que esta seja uma descrição de um futuro templo, como diz o cristianismo tradicional. Que eles pregam isso, né? Que existiria um templo mais tarde, né? Ou seja, um terceiro templo. Já que em nenhum lugar, em todo o Novo Testamento, não existe menção nenhuma de um outro templo sendo construído. Não faz menção, meus irmãos. Você pega, revira todo o Novo Testamento e você não encontra nada sobre um terceiro templo. Logo, tudo leva a crer, de fato, Apocalipse foi escrito entre os anos 66 e 68 e não em 95 depois de Cristo. Esse é o primeiro ponto a salientar nesta mensagem, tá? É o primeiro ponto a se acertar com vocês nessa mensagem. Dizer que Apocalipse foi escrito no ano 70. Mas tem mais prova, porque eu citei 5 tópicos que provam que quando João escreveu esse livro estava antes do ano 70. Irmãos, isso é muito importante. É muito importante a gente definir. Por quê? Porque quando a gente define isso, aí a gente entra traduzindo as profecias deste livro. Mas isso nós vamos continuar e deixar para uma segunda parte, ok? Nós estamos começando. Eu usei poucos textos bíblicos para contextualizar vocês historicamente, tá? Sobre o livro, em que data ela foi escrita. Aí você pode estar me perguntando assim: por que o André insiste tanto em afirmar que Apocalipse foi escrito antes do ano 70? Porque tudo o que vai ser falado nessa série, meu irmão, de mensagem, dependerá desse entendimento. Porque todas as coisas se cumpriram naquele século, antes do fim do período judaico bíblico. E você precisa saber disto para aceitar, enfim, o entendimento lógico de Apocalipse e entender de vez do que se tratou a segunda vinda de Jesus. Então,
fatal, irmão. Você entendeu que o livro foi escrito nos anos 70, acabou, não dá mais. Você sai fora do dispensacionalismo. Estamos combinados então, irmão? Até o nosso próximo encontro. Então, abençoado, nós vimos aí o mais importante, o suprassumo dessa mensagem de hoje é entender os livros da Bíblia. É importante a gente entender. E para entender os livros da Bíblia, nós temos que contextualizar o período em que foram escritos. Tá? Você tem que entender muito bem isto. Não é só de Apocalipse. Porque a Bíblia ela é um livro histórico e totalmente pautado em profecias. Tá bom, meus irmãos? Bom, eu espero que vocês estejam gostando aí, gostaram dessa primeira mensagem. Lembrando mais uma vez, né, irmãos, que essa mensagem já se encontra aí nas nossas apostilas, disponível para todos, tá? Qualquer coisa é só me procurar. Graça e paz aí, meus irmãos, e até o nosso próximo vídeo. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Quando a porta da graça se abriu, eu entrei pela fé de Jesus, encontrei salvação, encontrei seu perdão, fui reconciliado à família de Deus. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu possa fazer não vai anular o que ele fez, pois a graça não é o que eu faço, graça é o que ele fez. Sou abençoado com todas as bênçãos. Eu não preciso sacrificar, preço foi pago, preço tão alto. Eu só preciso confiar e obedecer e reinar em vida. Quando a porta da graça se abriu, eu entrei pela fé de Jesus, encontrei salvação, encontrei seu perdão, fui reconciliado à família de Deus. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu possa fazer não vai anular o que ele fez, pois a graça não é o que eu faço, graça é o que ele fez. Sou abençoado com todas as bênçãos. Eu não preciso sacrificar, o preço foi pago, preço tão alto.
só preciso confiar e obedecer. E reinar eu vou reinar, estou reinando. E reinar eu vou reinar, estou reinando. Em vida, oh, oh, oh. Sou abençoado com todas as bênçãos. Eu não preciso sacrificar, o preço foi pago, um preço tão alto. E eu só preciso confiar